O Corinthians vence o News Old Boys e está classificado para as quartas de final da Sul-Americana. Venceu no agregado, né? 2-1 no agregado, 0-0 lá na Argentina, um empate. E eu estou aqui para dar minha opinião, minha análise do jogo. Peço para que você já deixe o seu like, inscreva-se no canal se está conhecendo o canal agora. E para acompanhar vídeos sempre que o Corinthians joga, tem minha análise aqui no canal. Então se inscreve aí, por favor. E eu vou aqui dar minhas opiniões sobre o jogo. Vamos lá. Eu, primeiramente, gostaria de falar uma coisa que eu tenho certeza que muitos não vão concordar, então já comenta aí a sua opinião sobre o jogo. Eu gostei do jogo do Corinthians, eu achei um bom jogo do Corinthians. Foi um jogo brilhante tecnicamente? Não. Foi um jogo brilhante taticamente? Não. Mas a gente nota raça, a gente nota entrega, nota vontade, nota um time que se dedica em campo, que se aplicou em campo, que lutou e batalhou em campo para conseguir esse empate e sair com a classificação lá da Argentina. O News Old Boys é um time muito abaixo, é um time fraco, é um time que no Brasileirão provavelmente disputaria para não cair, mas jogo de Copa contra argentino, lá na Argentina, lá na cancha, que eles falam, nas canchas, é muito complicado, é muito difícil. O Corinthians volta com um ótimo resultado novamente lá da Argentina, assim como fez contra o Boca Juniors ano passado. Lógico, o nível dos times é muito diferente, né? O Corinthians, que foi a campo com Cássio, Bruno Mendes de lateral direito, Gil, que eu não entendo porque o Murilo é sacado e o Gil não sai nunca, Caetano, Matheus Bidu, Maicon, Fausto Vera, que voltou a fazer um bom jogo. Já já eu vou dar minhas opiniões individuais sobre cada jogador. Adson, Wesley e Yuri Alberto. Num 4-3, num 4-5-1 o Corinthians jogou, para falar a verdade. O Juan Oliveira jogou no meu campo também, 4-5-1, se protegendo bem, se defendendo bem. Se você olhar o número de finalizações da equipe do News Old Boys, é algo absurdo, é algo mais de 25 finalizações. A última vez que eu vi estava 26, pode até ter passado disso. Porém, não é um jogo que você fale: o Cássio precisou fazer uma grande defesa, uma defesa impossível, um milagre. Não, não teve isso. Foi cabeçadas fofas que foram para o gol. O Cássio pegou sem muita dificuldade, chutes para fora, chutes travados, chute bloqueado. Teve dois lances que passaram perto do gol. Um escanteio que o Fábio Santos impede o jogador do News Old Boys chegar na bola, e antes um chute que o Fábio Santos, literalmente, para mim, a bola ia pro gol, tira o gol do News Old Boys, um gol do Fábio Santos para o Corinthians, porque aquilo para mim foi um gol. No primeiro tempo, o Corinthians não chegou muito. A única chegada assim foi um chute de fora do Juan Oliveira. O Corinthians conseguia dar algumas escapadas, porém errava passe, errava o domínio. E o Yuri Alberto sofre muito para fazer essa parede lá na frente. Se for para jogar com assim, matando o Yuri Alberto, ele tem que fazer a parede, deixa o Felipe Augusto jogar. O Yuri Alberto sofreu bastante no primeiro tempo, porém sempre que conseguiu dominar a bola, conseguiu bom passe, na minha opinião. Fausto Vera ligado em campo. O Michael, já adianto, do primeiro tempo, para mim foi o melhor em campo. O Michael bastante ligado, o Michael fazendo a transição defesa e ataque, o Michael segurando a bola, calmando o jogo, trocando passes, coordenando o meio campo e a defesa, e ligando a defesa e o ataque do Corinthians. Gostei muito da partida do Michael no primeiro tempo. O segundo tempo eu acho que dele caiu. O Adson ajudando defensivamente, e o Wesley para mim também foi um dos destaques do primeiro tempo. Pegava a bola, incisivo, ia para cima, não conseguiu grandes jogadas, mas para mim ele tentou 5 vezes e sofreu 5 faltas. O árbitro deu só uma dessas faltas. Absurdo para mim, eu tava com muita raiva do árbitro, principalmente porque para mim o Wesley tava sofrendo essas faltas, ele era tocado, cara, ele era derrubado no chão, o juiz não dava falta. O Bruno Mendes sofreu muito na bola aérea defensiva. O Corinthians, a gente costuma reclamar que o Fagner, quando está jogando de lateral direito, a gente toma muito gol de cabeça. Os cruzamentos estavam vindo, o Bruno Mendes não estava ganhando dos atacantes. A bola estava pingando e respingando muito na defesa corintiana. Foi assim no segundo tempo também. Porém, quando começa o segundo tempo, eu achei o time mais organizado. As linhas defensivas do Corinthians foram mais organizadas. O Yuri Alberto começou a conseguir segurar mais a bola lá na frente. Aos 60 minutos, o Luxemburgo coloca o Romero e o Fábio Santos. Engraçado que saiu o Bidu e o Wesley. Para mim, o Bidu tá fazendo uma partida ok, até uma partida digna. Tanto defensivamente quanto ofensivamente. O Bidu tinha acabado de colocar uma bola na cabeça do Yuri Alberto. O Yuri Alberto cabeceia para fora.
E o Fábio Santos entra, eu não gostei dessa alteração do Bidu, mas o Fábio Santos entra bem e, como eu já disse, salvou o Corinthians em uma oportunidade. O Romero entrou como um lateral e o Fábio Santos como um quinto zagueiro. O Romero entrou praticamente como um lateral, um ala, jogando de ala, ajudando defensivamente e sendo aquele Romero que a gente gosta, que o torcedor corintiano gosta de ver. Eu confesso que eu fico muito feliz quando eu vejo o Romero jogando. Tipo assim, quando ele joga bem, quando eu vejo ele aplicado em campo, ele ligado em campo, ele começa a ter uma sequência pelo Corinthians, é o terceiro jogo seguido que ele joga, se eu não me engano. Eu fico feliz de ver o Romero em campo. Eu me identifico com o Romero, eu gosto dele desde a primeira passagem, gosto muito desse jogador. Espero que ele comece. Ele já começou a dar uma volta por cima na segunda passagem, a melhorar de rendimento. Eu espero que o gol dele comece a sair. A assistência ele já deu, mas que saia o gol do Romero, por favor. Passe o Roger Guedes na artilharia da Arena, 4 gols, 5 gols aí, bora fazer 5 gols, Romero. Depois ele me coloca o Juliano no lugar do Juan Oliveira, depois de uns 10 minutos, aos 70 mais ou menos. E o Juliano entra muito bem em campo também. O Juliano entra prendendo a bola, controlando a dinâmica de jogo. O Juliano domina a bola no meio do campo, começa a controlar a passe, diminuir a velocidade do jogo, acelerar quando necessário, achar bons passes. Lógico que em alguns erros, assim como o Romero, cometeu alguns erros de domínio, passe, mas o Romero é espetacular. Ele dando carrinho para defender, ele prendendo a bola agora no final lá na frente para segurar tempo, com aquela catimba que muitas vezes faz falta para o Corinthians em competição internacional. O Romero entrou com aquela catimba necessária em competições da Conmebol. As últimas substituições foi o Felipe Augusto no lugar do Yuri Alberto e o Fagner no lugar do Adson. Acontece que o Fagner não entra fazendo um lateral direito, ele entra fazendo um ponta direita. Então ficou o Fagner de ponta direita e o Romero jogando como ala, jogando como quase um lateral esquerdo. Não gostei da partida do Fagner, o Fagner entrou mal, não conseguiu render em campo, porém ele fez uma falta importante pro Corinthians ali no contra-ataque que o News Old Boys ia ter, se eu não me engano, Fausto Vera perde a bola e o Fagner faz uma falta importante, toma um amarelo, porém uma falta tática que se o Fernandinho tivesse feito contra a Bélgica em 2018, talvez a história teria sido diferente, né? Eu fico alterando o braço aqui toda hora porque cansa segurar o celular. Eu não posso estar gravando meu cenário agora, né? Mas é isso, quem quiser saber, comenta perguntando também, porque eu não posso. E o Felipe Augusto, ele sim é um jogador de pivô, um jogador com força física, que entra muito bem lá na frente, segurando as bolas. O Corinthians começou a prender bola no ataque. Então com o Juliano dando dinâmica nesse meio campo e o Felipe Augusto prendendo a mão no ataque, o Corinthians começou a ficar mais com a bola, porém entre os zagueiros também, fazendo bastante passe entre zagueiros. Caetano jogou bem, Gil foi bem, quando tem que jogar posicionado o Gil é perfeito, quando não sai a caça dos jogadores, porém na bola aérea o Corinthians sofreu bastante nesse jogo. Não atacou muito, não sofreu muito defensivamente, só na bola aérea o News Old Boys chegou e cabeceou mal, quase todas, cabeceou fofo, o Cássio não teve grande trabalho. Soube jogar um jogo de Copa, jogou duro, jogou disputando, jogou brigando, e é isso que o torcedor corintiano gosta de ver do seu time. Se jogar assim contra o Independente, que deve passar do Goiás, não vai conseguir a classificação. Jogar esse futebol contra um time melhor não vai conseguir. E se jogar assim contra o São Paulo na Copa do Brasil, também não vai conseguir a classificação, porque o São Paulo deve achar um gol. Porém, tem que levar desse jogo o espírito de vitória, o espírito de garra e o espírito de luta. Gostaria de complementar que esse time do Corinthians, apesar de tudo nos últimos anos, é um time cascudo, é um time que sabe jogar decisão e sabe que se for para os pênaltis tem um goleiro que faz a diferença. É um time que, apesar de muitas vezes criticado, foi bem na Copa do Brasil do ano passado, sendo cascudo, e está indo bem na Copa do Brasil desse ano, sendo cascudo, brigando, sendo aguerrido. Na Sul-Americana também. Então, no mata-mata, esse time mostra uma força diferente, apesar da queda para o Ituano vexatória no início desse ano. Gostei da partida do Corinthians, sei que muitos torcedores do Corinthians provavelmente não gostaram, então comenta aí pra mim se você gostou ou não do jogo, o que você achou de cada jogador. E no final da partida, meu prêmio de melhor em campo, o Watson jogou bem também no final, antes de sair, participando bastante defensivamente. Ofensivamente não foi tão bem, me incomoda muito do Watson ele ser o jogador saci, ter uma perna só sabe jogar com a esquerda, não sabe dominar com a direita, não dar passe com a direita. Se ele soubesse usar a perna direita, seria craque, como não sabe, um jogador comum, e muitas vezes atrapalha o ritmo de jogo do Corinthians. Mas ele se entrega bastante em alguns jogos, como foi o caso de hoje, o que não dá para criticar totalmente a partida do Adson. O Bruno Mendes foi abaixo do que costuma ser, errando muito passe, errando decisão de jogada, mas muito aguerrido também. O Gil também
muita vontade se nota. O Caetano dando passes muito arriscados que vem seja zagueiro jovem, né? Tem que joga pro mato que joga de campeonato. O Bidu pra mim fez uma boa partida, o Fábio Santos melhor ainda, pra mim o melhor em campo do Corinthians ao todo. O Cássio foi muito bem quando foi exigido, se bem que não foi muito na minha opinião, mas os chutes que foi ele foi seguro e foi bem. O Romero pra mim entrou bem, o Wesley, um dos melhores em campo no primeiro tempo, o Michael também, o Fausto Vera finalmente fez uma partida boa. Fez uma partida boa o Fausto Vera e eu espero que seja daí pra cima, porque eu espero muito de um jogador que custou 8 milhões de dólares, não, 20, 20 e poucos milhões de reais pro Corinthians o Fausto Vera custou, né? Então eu espero muito de um jogador desse. O Yuri Alberto pra mim deixou a desejar, mas é muito brigador lá na frente. Eu sempre considero o Yuri brigador. Fagner entrou mal, apesar de eu gostar muito do Fagner. O Juan Oliveira para mim fez um início do jogo muito interessante, dando dinâmica no meu campo, mas caiu muito de rendimento. Vai sumindo do jogo o Juan Oliveira, isso me incomoda. E o Felipe Augusto entrou bem. Juliano para mim entrou muito bem também, então meu top 3 são de jogadores do banco, com Fábio Santos, Romero e Juliano. Esse é meu top 3 de melhores jogadores em campo. O pior foi o Fagner, pois não conseguiu jogar de ponta, que eu até entendo, não é a posição dele, eu não entendi porque o Luxemburgo quis testar isso logo num jogo tão grande. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui, deixa seu like, por favor, inscreva-se no canal, comenta, por favor, o que você achou do jogo. Muito obrigado, um beijo, um queijo e um caranguejo, é nóis, tamo junto e vai Corinthians, bora com tudo para as quartas de final e bora vencer o Corinthians esse final de semana. Vai sair análise no canal do jogo do Coxa também, então por favor se inscreva. É nóis, muito obrigado novamente. Um beijo, um queijo, caranguejo e vai Corinthians, classificados.